Sejam bem-vindos, meus amigos, à nossa nova aula da série Conceitos Básicos do Design, tá bom? Hoje vamos falar especificamente sobre os tipos de contrastes, tá bom? Por quê? Como eu havia falado, a própria autora, Rob Williams, ela fala que os tipos de contrastes, os contrastes dão um caráter muito vivo à página, porque ele determina a possibilidade de você usar conjuntos de elementos ou criar conjuntos de elementos diferentes que dá uma unidade lógica. Quais são os tipos de contraste? Ou seja, o tipo de contraste é dado pelos contrastes de tipos. O que significa isso? A gente trabalhou tipologia, correto? E a gente vai entender agora mais ou menos o que determina os tipos também. O que determina os tipos, as tipologias, ok? O uso do princípio do contraste nos tipos de fontes. Então você tem uns tipos de fontes, tá bom? Cada um pertence a uma categoria, ok? Cada tipo de fonte pertence a uma categoria. E a gente vai elucidar quais são os tipos, a diferença, o que torna diferente cada tipologia, mesmo dentro de uma categoria. Criação de interesse visual. O contraste de tipo, ele cria um interesse visual. Ele permite você criar elementos para você enriquecer seu material a partir de vários elementos diferentes juntos. Aperfeiçoar a comunicação. Dessa forma, ele vai aperfeiçoar a comunicação. O usuário vai poder olhar mais as palavras e estabelecer conexões lógicas, né? E poder captar melhor a informação. Pois o fluxo das informações deve ser reconhecido instantaneamente. A informação, o fluxo, ou seja, a ordenação lógica, você começa com texto, tá bom? Ou seja, você começa com aquela mesma coisa de parágrafo inicial, tal. Você tem um sentido lógico nos seus textos. E você tem que permitir ao usuário perceber isso de forma fácil, ainda mais se for um texto pesado e denso. Se você não facilitar e usar a configuração ou os recursos de fontes, você pode estar prejudicando o seu site. Quais são os tipos de contrastes? Você pode estabelecer contraste de tamanho, tá bom? Peso, estrutura, direção, cor e forma. Tamanho. O contraste de tamanho. Letra grande versus letra pequena. Ou seja, você tem que exagerar. Coloquei aqui exagerar. Para você ler um texto que você queira marcar a informação que você quer, qual é o seu objetivo da informação de forma? Se possível, coloque uma letra grande e uma letra pequena para você estabelecer um contraste. Repare que eu boto aqui não seja tímido. Eu estou estabelecendo um contraste entre essas três palavras, na verdade, você vê, não seja tímido. E também estou estabelecendo entre essa frase e essa frase também um contraste, correto? Enfatizar a principal informação. Então, enfatizei a principal informação. Para mim, a principal informação que eu quero transmitir é tímido. Então, qual é o seu objetivo enquanto um front-end? É criar um site para estabelecer a comunicação. Então, destaque a principal informação nos seus textos. O usuário direciona os olhos para a informação destacada. É muito mais óbvio é muito óbvio que o usuário ele sempre vai para essa informação primeiro. Tímido, mas aí ele cria a curiosidade com a conexão lógica. Por que só a palavra tímido? Então ele vai continuar tendo interesse visual para saber qual é o resto da informação. Não seja tímido. Use o contraste de tamanho.
a autora fala também para não usar tamanho de fontes próximas, ou seja, não repare isso aqui, por exemplo, não seja tímido, essa fonte aqui eu estou usando muito próximo, então você não estabelece o contraste, dentro dela você não está estabelecendo o contraste, então isso dificulta, fica parecendo que é um erro mais do que um uso de um recurso de design. Então para o usuário isso se torna cansativo, porque ele começa a não entender a conexão lógica. Evite utilizar letras em caixa alta, aqui, como por exemplo frente confrontante. Segundo a autora, a caixa baixa organiza a informação e a caixa alta ela transmite uma sensação de ansiedade, que a informação é instantânea, que é pesada. Então, quando você vai usar, por exemplo, no seu WhatsApp, né, você colocar em caixa alta, ela dá um peso, uma força. Isso pode incomodar o leitor. Você pode usar ela, porém, como o autor mesmo disse, tente evitar ao máximo. Só em necessidades de contrastes até criativo. Com peso, contraste de peso. Lembrando, o contraste, tá bom? São recursos diferentes da tipografia que você pode usar para estabelecer uma comunicação visual. Refere-se à espessura do traço, ou seja, o peso da palavra, o peso da fonte está referido à sua espessura, à espessura do traço. Por exemplo, você tem um conjunto de pesos diferentes. Por exemplo, tem uma fonte, você vai botar uma fonte no seu Word, no seu Google Docs, regular. Na verdade não tem regular, existe negrito, tá bom? Mas existe outros tipos de peso aqui, ó, regular, que a gente é usado comumente, a semi-bold, tá bom? A extra bold e a light. Quando você usa texto negrito para você fazer um currículo, você vai evidenciar sempre o título, né? Então, quando você evidencia o título em negrito, aquele início da palavra em negrito, você está dando um contraste de peso. Você está possibilitando até a pessoa ler seu currículo de forma mais ordenada, estabelecendo a orientação para saber quais são as informações principais e quais são as informações que estão relacionadas secundariamente. Estrutura é a maneira como ela é construída, combinação de diferentes categorias. Então a estrutura se refere a como ela é construída, tá bom? Eu tenho aqui, ó, repare, essa estrutura para essa estrutura, ela não está em negrito, tá bom? É uma fonte que ela já é negritada, já é assim mesmo, já ela tem esse caráter bold, tá bom? Então, você vê aqui que ela tem uma diferença na sua estrutura. Então, esse elemento é um importante elemento de combinação também e que marca a conexão visual da página também. Você pode utilizar ela para poder estar ajudando na busca da informação. E propositalmente aqui, repare que essa fonte está em negrito, tá bom? Como é? Que também é proposital, ou seja, para trabalhar o conceito anterior de peso, você tem aqui uma fonte light, tá bom? E uma fonte que é negritada. Ou seja, essa tipologia, ela é, originalmente, sua estrutura ela é negrita, mas repare como ela estabelece realmente também um contraste, que também dá o mesmo contraste de estrutura, porque o negrito faz com que a palavra fique diferente. Repare a R dele, tá bom? Forma. Refere-se ao formato, ou seja, a forma da palavra, tá bom? É mais identificado, é visível quando a letra é maiúscula e minúscula, ou seja, caixa alta, caixa baixa, itálico versus romano, tá bom? Maiúscula, como esse exemplo aqui, maiúscula, tá vendo? E minúscula. Repare, muitos de vocês vão ler maiúscula, né? A proposital, realmente, vocês vão olhar que ela tá em minúscula, mas não vão conseguir ler ela maiúscula. Então, maiúscula, maiúscula. E você ler mais minúscula.
Então esse é um contraste também muito utilizado também no material para poder estabelecer conexão lógica. Dá uma criatividade também na página, dá uma melhor leitura. Repare aqui, caixa alta, caixa baixa. Itálico, que deve ser evitado, tá bom? Não deve ser colocado, a não ser para destacar a informação, ou seja, é dar o destaque, dar o contraste realmente da informação. A gente tem que usar muito esses recursos quando a gente quer destacar uma informação. Porém, a utilização de muito desses recursos pode prejudicar também a leitura no material. E aparece aqui romã é a palavra no estilo normal, maiúsculo. Direção. Outro tipo de contraste, tá bom? É a inclinação das palavras, como elas são inclinadas. Uma distância horizontal entre as palavras e a distância vertical. Repare aqui que eu estou usando um contraste, tá bom? Repare, positivo, negativo. Porém, há um equívoco aqui. Eu estabeleci uma pequena conexão lógica, um contraste do contraste. Como assim? Repare, positivo, negativo. Na nossa cultura, algo que está descendo, ele nunca pode ser positivo. Ele está sendo o quê? Negativo. Negativo eu coloquei como subindo. Nossa cultura, negativo não está subindo, ele está descendo. Então, seria o contrário, ele seria negativo descendo, positivo subindo. Isso é um contraste de direção, é um elemento que você vai ter que usar às vezes, tá bom? Não sempre, quando você quer estabelecer um caráter criativo também. E um elemento não precisa ser só palavra também, ok? Mas com elementos geométricos também. Mas é o que eu estou usando por uma questão de estar falando sobre tipologia, trabalhando sobre a questão de contraste dos tipos. Eu usei as palavras, repare que o positivo está descendo, você desce a noção de que algo está mal. E o negativo dá a noção que algo está subindo, né? Então aqui é um contraste também baseado, ou seja, você tem que usar esses recursos, tá bom? Para poder dar essa percepção da página, essa boa comunicação visual. E o contraste de cor, por fim. Porém, o contraste de cor vai ficar para uma próxima aula, porque a gente vai trabalhar elementos da cor, o que significa cor, a psicologia da cor, tá bom? Mas também ele é muito utilizado. Repare que todo o meu material eu estou usando um contraste de cor. Repare que quando eu coloco a palavra direção em amarelo e as bolinhas em vermelho e as palavras aqui em azul, eu usei muito em todos o material várias coisas abordadas na nossa aula. Espero que vocês tenham gostado, tá bom? E a gente se vê na próxima aula.